Neste vídeo vou falar sobre um importante indicador de rendibilidade de uma empresa, o chamado ROIC, o retorno sobre o capital investido. Mas antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A matéria que hoje vou abordar é uma temática que desenvolvo em alguns dos cursos que ministro na Certform Escola de Formação Prática, nomeadamente no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial e no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Para conhecermos a oferta formativa da Certform, podemos consultar o site da Certform e neste momento, no calendário de formação, temos todas as ações de formação, todos os percursos formativos que, ao longo deste mês, estão para iniciar. É já no próximo dia 17 de setembro que inicia o curso prático de Excel para financeiros, gestores e contabilistas e também o curso prático de controle de gestão, contabilidade, custos e orçamental. O Excel decorre aos sábados, das 10 às 13. O controle de gestão também decorre aos sábados, mas da parte da tarde, das 14h30 às 17h30. São cursos live streaming, ou seja, são cursos que em tempo real mas através da internet pode fazer estes cursos com sessões síncronas a partir de qualquer parte do mundo. Também para conhecer a nossa oferta formativa, poderá consultar e-learning e live streaming e temos aqui todos os cursos que desenvolvemos na forma e-learning a partir da plataforma e-learning 24/7 da Certform. Pode fazer estas formações e iniciar imediatamente após a sua inscrição. Terá acesso às credenciais para entrar no curso e começar o seu percurso formativo, fazê-lo conforme a sua disponibilidade e a partir do local, qualquer parte do mundo poderá fazer estes cursos. Também live streaming com as várias ações de formação disponíveis. Aqui as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real, e portanto em live streaming existe sempre uma data de início dos cursos. Vamos então falar sobre o ROIC, o denominado retorno sobre o capital investido. O que é isto? Trata-se de um indicador, um rácio de rentabilidade. Em inglês, ele é denominado pelo Return on Invested Capital, mas simplesmente o retorno sobre o capital investido em português. Trata-se de uma relação que nós estabelecemos, na qual dividimos o EBIT da empresa, EBIT, o qual teremos de considerar a alíquota tributária, portanto, será um resultado operacional líquido do imposto, e dividimos este valor, ele também é denominado pelo NOPAT, dividimos-lo pelo capital total investido na empresa. Para calcular o EBIT, nós recorremos à demonstração dos resultados da empresa. Na demonstração dos resultados, nós começamos por obter o EBITDA, que é um resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e do imposto, deduzindo aqui o gasto não desembolsável denominado pelas depreciações e amortizações, eventualmente imparidades em investimentos depreciáveis, nós obtemos o chamado resultado operacional, o EBIT, que na designação
ou na terminologia anglo-saxónica, resulta em earnings before interests and taxes, ou seja, é o resultado, o lucro antes dos gastos de financiamento e o do imposto. E quando nós, ao EBIT, subtraímos, deduzimos o respectivo imposto que sobre o EBIT incide, a chamada alíquota tributária, nós obtemos o NOPAT. Trata-se de uma designação para também a terminologia anglo-saxónica, o Net Operating Profit After Taxes. É assim que se denomina esta métrica. Por vezes é também denominado por NOPLAT, que é o Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, ou seja, trata-se de um resultado operacional líquido do imposto que sobre ele incide. Agora, para que é que serve o ROIC? Qual é o seu objetivo e como é que o podemos interpretar? Eu tenho aqui um exemplo de uma empresa. Eu vou começar mesmo por este exemplo e depois vou dar um conjunto de conceitos inerentes aqui ao ROIC para conseguirmos melhor interpretar este resultado. Vamos imaginar uma empresa que nos apresenta os seguintes valores. Os seus fornecedores, ou seja, a dívida a fornecedores, é de 58.300. A empresa tem também empréstimos e financiamentos de 195.600. O seu capital próprio, ou a sua situação líquida, é de 320.300. O ativo total, nós sabemos que pela equação fundamental do balanço, o ativo total é igual ao capital próprio mais o capital alheio. Na verdade, o capital próprio desta empresa é de 320.300 e o capital alheio, ou seja, o passivo, é constituído pelos fornecedores e aqui neste caso pelos empréstimos e financiamentos. Ou seja, se somarmos o capital próprio ao capital alheio ou ao total do passivo, claro que obtemos o ativo total da empresa e que são 574.200. Sabemos também que o EBIT, considerando a alíquota tributária, ou seja, o NOPAT, ou o resultado operacional líquido do imposto, é de 73.428. E sabemos que o custo médio ponderado do capital desta empresa é de 7,8%. Bom, vamos fazer o cálculo do ROIC, ou do retorno sobre o capital investido. Aqui, para considerar o capital investido, nós temos que ter em consideração o seguinte: capital investido na empresa é aquele capital oneroso, ou seja, que tem um custo para a empresa, vence juros, por exemplo. Nós consideramos que os fornecedores é um capital alheio, mas não oneroso. Ou seja, não vence juros, basicamente. É isso que se pretende dizer. Enquanto quando a empresa recorre a empréstimos e financiamentos, ela tem aqui um capital oneroso. Um empréstimo, um financiamento, a empresa, no seu serviço de dívida, terá a amortização do capital mais o respectivo juro. Portanto, quando nós falamos em capital investido, temos de considerar um capital oneroso, ou seja, que tem um custo para a empresa. Empréstimos e financiamentos é um capital oneroso, é uma dívida remunerada. O próprio capital próprio da empresa, ele tem um custo, o custo de oportunidade, ou seja, os acionistas, os sócios da empresa podem sempre ter investimentos alternativos nos quais possam investir e que lhes possam produzir uma maior rentabilidade.
Então, o capital próprio, ele tem um custo. É o custo do capital próprio. Nós usamos para determinar este custo o modelo CAPM, que eu também explico em outros vídeos aqui no canal, e que é uma metodologia que nos pode permitir determinar qual o custo do capital próprio de uma empresa. Mas para já ficamos com a noção que efetivamente o capital próprio tem um custo de oportunidade. E considerando que o investimento em capital ou o capital total investido na empresa é considerado capital oneroso. Então nós vamos considerar aqui o capital próprio, porque ele tem subjacente um custo, e vamos considerar a dívida remunerada, que efetivamente é um passivo oneroso, ou seja, empréstimos e financiamentos vencem juros. Somando então o capital próprio com a dívida remunerada, nós temos 515.900. Verifiquemos então 515.900. Verifiquemos então que eu deixei de parte os fornecedores porque se trata efetivamente de um passivo não oneroso. E quando nós falamos em capital total investido, consideramos esta dívida e este passivo e este capital efetivamente oneroso. Ora, o ROIC resulta de dividir o EBIT ou o NOPAT, ou seja, o resultado operacional antes líquido do imposto, e que aqui são 73.428, pelos 515.900, ou seja, o investimento ou o capital total investido na empresa. Isto dá 14,23%. Multiplicando por 100, dará 14,23%. O que é que isto significa? Que interpretação é que nós vamos fazer a este valor obtido? Algumas notas então sobre o ROIC e a sua interpretação. O ROIC é um indicador de rendibilidade que mede o retorno sobre o capital investido. O capital investido no negócio é formado por todos os recursos que exigem um retorno, nomeadamente as dívidas de empréstimos e financiamentos e capital próprio, investidos no negócio. De outra maneira, representa o total do ativo líquido dos passivos de funcionamento. Ou seja, teria aqui no âmbito do investimento em capital apenas aqueles que são onerosos, aqueles que não têm encargos financeiros, como vimos, ficarão de fora. O investimento é composto pelos recursos passivos onerosos, mais uma vez, obtidos pela empresa, nomeadamente empréstimos e financiamentos que vencem juros. E os recursos próprios aplicados pelos sócios ou acionistas, ou seja, cujos valores são reconhecidos no capital próprio, a denominada situação líquida, a qual apresenta um custo, que é o custo do capital próprio. Os passivos, geralmente sem ónus, entendidos como inerentes à atividade da empresa, nomeadamente as dívidas ao pessoal, os encargos sociais, os fornecedores, o próprio Estado, não cobrando juros, não são recursos efetivamente investidos na empresa pelos credores e acionistas, são antes considerados como os denominados passivos de funcionamento ou não onerosos. Assim, o investimento pode ser apurado da seguinte maneira: o capital investido, ele é o passivo oneroso mais a situação líquida, ou simplesmente, por diferença, o capital investido é o ativo total menos o passivo de funcionamento. Daqui resulta a equação fundamental do balanço e podemos chegar ao valor do capital investido por uma destas duas formas. O retorno sobre o capital investido no negócio é calculado pela relação entre o lucro gerado pelos ativos e que nós obtemos-lo através do denominado lucro operacional líquido do imposto, é o tal EBIT, considerando a alíquota tributária, ou o NOPAT, e o capital investido na empresa. O ROIC é, assim, um indicador essencial para analisar
como a empresa aloca o capital e obtém rentabilidade com ele. Nós há bocado obtivemos um ROIC de 14,23. O que é que isso significa? Significa que um ROIC de 14,23% traduz que por cada 100 euros de capital investido no negócio, a empresa foi capaz de gerar um resultado operacional líquido do imposto de 14,23 euros. O ROIC ele representa mais efetivamente o retorno do capital investido, permitindo que se compare esse ganho com o custo de oportunidade das fontes de financiamento. Quando o ROIC é superior ao custo do capital, e neste exemplo nós consideramos um custo do capital de 7,8% e obtemos aqui um ROIC superior a este custo médio ponderado do capital. Isso significa que a empresa está a criar valor. Quanto à análise do desempenho histórico, após as demonstrações financeiras da empresa serem organizadas de forma a que nós possamos obter o NOPAT e o próprio capital investido, desta forma que acabei de explicar, nós analisamos o desempenho histórico da organização. Com uma análise completa do passado, podemos entender se a empresa criou valor e a velocidade com que cresceu e comparamo-la com a concorrência. Por exemplo, neste livro que eu acabei de estudar, uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos sobre avaliação de empresas, valuation, os autores eles usam o ROIC logo no primeiro capítulo. E vão desenvolvendo o conceito e utilizam o conceito do ROIC para o cálculo da taxa de crescimento que nós usamos em avaliação de empresas pelo método Free Cash Flow to the Firm, e também pelo Free Cash Flow to Equity, mas quando determinamos a perpetuidade, ou seja, após o período explícito de determinação dos Free Cash Flows atualizados, nós temos, porque a empresa ela vai continuar e trabalha de forma indefinida, é assim que se pretende, nós calculamos uma perpetuidade. E para calcular essa perpetuidade é preciso determinar uma taxa de crescimento. E é muito usado este ROIC como uma referência para uma taxa de crescimento da empresa. E uma boa análise enfoca os principais geradores de valor. O retorno sobre o capital investido, que acabamos agora de ver como se calcula, o próprio crescimento do volume de negócios, das vendas e os fluxos de caixa livres. Compreender o comportamento histórico destes fatores ajuda-nos a criar estimativas mais confiáveis do fluxo de caixa futuro, muito usado não só na avaliação de investimentos, como também na própria avaliação da empresa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.